Sim, sim. Porque se você lê alguma coisa e você não entende, tem um livro que fala sobre a nossa maneira de pensar, que ele traz um termo chamado de avareza cognitiva. A avareza cognitiva está associada à nossa preguiça em gastar energia para poder pensar. Então, se você lê alguma coisa e aquilo não te traz entendimento de imediato, 99% das pessoas vão desistir daquilo e vão procurar outra coisa para poder fazer. A gente, enquanto estudiosos, a gente precisa, às vezes, ler alguma coisa, a gente não entende, a gente tem que ler, reler, ler de novo até entender. Mas, de uma maneira geral, se a pessoa lê e ela não entende, ela não vai se dar o trabalho de ficar pensando, ela vai desistir daquilo. Por isso que a gente precisa escrever de maneira fácil, de maneira simples. Não é escrever de maneira rude, escrever errado, não é isso, é escrever correto, mas de maneira simples. Legal. Deixa eu prosseguir aqui para a gente fechar essa ideia por causa do nosso almoço. É justamente isso que a gente estava discutindo. Só que quando a gente vê, eu mostrei para vocês aqui algumas semelhanças entre a gente saber algumas informações de um filme ou de uma história infantil para poder entender melhor esse filme desde o início e algumas ideias ou informações gerais que a gente poderia saber sobre um livro ou um artigo para a gente poder entender esse material melhor. Como, por exemplo, na introdução de um artigo, de um livro também, a gente tem a ideia de que a gente tem que mostrar para o leitor o que já se sabe sobre o assunto. Isso em alguns parágrafos. Depois mostrar ainda o que não se sabe sobre o assunto, porque é isso que vai justificar o seu trabalho, para depois você mostrar o objetivo do trabalho. Se você entende que a linha de raciocínio é sempre essa, contextualização, mostrando o que já se sabe, mostra o que não se sabe e depois mostra o objetivo, toda vez que você lê uma introdução, você já vai partir com esse pressuposto na sua cabeça. E essa é uma boa escrita de uma introdução. Precisa te fazer entender melhor a introdução. Só que, como a gente tem discutido até aqui, apesar dessas informações serem importantes, as histórias, se for um romance, se for um filme, muitas vezes elas são construídas uma piada, elas são construídas de uma maneira e propositalmente com a intenção de te deixar curioso por alguma situação do filme. Geralmente tem um vilão e tem um mocinho, tem algum problema no filme, só que geralmente eles quebram a lógica, geralmente, não todo filme, mas eles quebram a lógica daquilo que eles estavam mostrando para poder te surpreender. Então aquela pessoa que o filme inteiro era o mocinho, era o cara bonzinho, de repente é o vilão. Foi ele que matou a mulher, que enterrou o corpo não sei aonde, a gente ficou o filme todo querendo saber quem era aquele bandido. Por que as piadas são engraçadas? Porque elas quebram a lógica. Elas levam a nossa linha de raciocínio para um ponto, de repente quebram aquilo completamente, aí você, caramba, nada a ver, por isso que se torna engraçado. Mas um livro e um artigo bem escritos, a história não deveria ser assim. Um livro e um artigo bem escritos tem que ser uma história que seja ou tente ser extremamente previsível. Nosso cérebro gosta dessa previsibilidade porque ele faz com que a gente entenda melhor as coisas de maneira mais rápida, de maneira mais direta. Então, um bom texto, ele é escrito assim. Então, é lógico que por mais que existam as técnicas, por mais que a gente entenda isso, a primeira vez que a gente entra numa floresta, a gente se sente perdido. A primeira vez que a gente se depara com um texto, ainda mais se for de uma área que a gente não está acostumado a ler, a gente vai se sentir perdido, por mais que você conheça as técnicas. Mas depois, a partir que você se apropria de algumas palavras-chave que são geralmente repetidas em todos os textos, de algumas expressões, e a gente sabe, como eu disse para vocês, que na introdução eu vou contextualizar o que se sabe, vou mostrar o que não se sabe para depois mostrar o objetivo, é como se você estivesse criando uma trilha no meio do caminho que você tem que percorrer. Aí, enquanto algumas pessoas vão tentar se deslocar dentro de uma mata completamente fechada, a gente vai conseguir andar com mais tranquilidade. Então, aquele artigo que você demorava às vezes dias para poder ler, você agora vai demorar muito menos tempo, você vai demorar horas. Se você quiser entender, se você quiser só conhecer, vai conseguir ler um artigo em alguns minutos. Se a gente quiser entender, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Dentro dessa ideia da trilha, também, por exemplo, a gente vai entender, como eu disse para vocês, que o artigo ele é dividido em partes. E a intenção da revista é facilitar o nosso entendimento.
Por exemplo, aqui, quando a gente pega geralmente, porque isso depende de revista para revista, a primeira página de um artigo, a gente tem aqui um conjunto de informações sobre aquela revista. Por exemplo, aqui na ordem, ó, nome da revista, que é a Motricidade, título do trabalho, porque se a gente não tiver essa informação, isso aqui é a floresta. Você olhar assim e falar, caramba, quanta informação, quanta bagunça, por onde eu começo? Calma, são partes. Então, título da revista, título do trabalho, nome dos autores, que é o número 3. Número 4, o ano de publicação, que é 2018. O volume, que é o volume 14. Número 1, a página, que vai de 66 a 72. Aqui o 5, que é o DOI que eu falei para vocês, ó, que é um número, que é uma referência alfanumérica, que é como se fosse o número de identidade desse artigo. Em qualquer lugar que pedir o DOI, se você informar esse registro aqui, você vai chegar nesse trabalho. Aqui no número 6 a gente tem que é um artigo original, poderia ser um artigo de revisão, um artigo de revisão sistemática. E aqui embaixo, no número 7, a gente tem algumas informações dos autores. Aqui que eu disse para vocês, está aqui embaixo pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, tem um e-mail de um dos autores. A gente poderia enviar um e-mail para o autor, por exemplo, pedir alguma informação, tirar alguma dúvida, pedir o artigo, se ele for fechado. Essa revista tem essa característica. Se a gente pegar uma outra revista, tem uma característica que é diferente. Então aqui a gente tem, número 1 aqui, ó, o nome da revista, e o DOI está logo embaixo. Aqui a gente tem o título, o 3 é o nome do autor, o 4 tem aquelas informações que eu falei para vocês do DOI, o 5, o 4 é volume, número, página e ano, o 5 é o DOI, o 6 está falando que é um artigo de revisão, diferente do artigo anterior, que é um artigo original. O que é um artigo original? Geralmente é um artigo que tem uma intervenção, é um artigo experimental ou quase experimental. A gente testa alguma coisa. Um artigo de revisão é um artigo que você leva em consideração estudos anteriores sobre aquele assunto. Esse artigo ele é tão longo que a gente tem até aqui um tipo de sumário. Os artigos de revisão de literatura tendem a ser longos. Esse aqui tem até um sumário, é uma característica dessa revista. Esse outro artigo aqui não. Então a gente está desbravando essa floresta, a gente está cortando os matos, aquele excesso, tirando essas ervas daninhas da floresta para que a gente possa entender realmente o que presta. Legal? Vou recordar um pouquinho aí como a gente parou a nossa conversa para a gente começar na parte que é nova. Antes do intervalo eu falei para vocês o seguinte, eu associei a leitura de um texto, livro, de um artigo, com o fato de a gente estar assistindo um filme. Nos dois casos, a gente está assistindo uma história. Uma de maneira visual e a outra de maneira escrita, né? A gente está lendo. A gente está vendo uma história nas duas condições. O autor, quando está escrevendo um livro, quando está escrevendo um artigo, ele também segue uma história. Só que, como eu disse para vocês, num filme, numa música, que também pode ser uma história, num romance, numa piada, a gente pode ter momentos de quebra da lógica, porque isso é interessante para tornar o filme mais interessante, para tornar aquela piada realmente engraçada. Mas quando a gente lê um livro, quando a gente lê um artigo, a ideia é que a linguagem seja direta, clara, objetiva, simples. Quanto mais rapidamente as pessoas puderem entender aquilo que a gente está querendo realmente dizer, aquilo que a gente está querendo comunicar, melhor para a gente, porque a pessoa vai gostar do nosso texto. No nosso caso, a gente está discutindo a escrita. Melhor para a pessoa que está lendo. Ela não precisa, aquilo que eu falei para vocês da avareza cognitiva, ela não precisa gastar muita energia para poder entender aquilo que a gente está querendo dizer. Aquele autor que eu falei para vocês, o Adler, ele tem um livro que se chama Como Ler Livros. Uma sugestão de leitura para vocês, é uma leitura pesada. Eu vou trazer aqui um resumo do que ele traz das etapas, mas é uma leitura bacana. Ele fala para a gente o seguinte, todas as vezes que a gente se depara, que a gente encontra um livro, um texto, que ele é difícil de ler, a gente até certo ponto tem que pensar em duas coisas. Essa leitura ela é mais difícil porque as condições do autor, nesse momento, estão acima das minhas condições. Ou seja, ele está me passando um conjunto de informações que são novas para mim, por isso que é difícil de eu entender, ou aquele texto está mal escrito. Pode ser que seja a segunda opção, que o texto esteja mal escrito
E talvez nesse caso nem vale a pena a gente investir muito tempo naquele texto, porque ele é ruim. Quando a gente lê um texto e a gente entende tudo sobre aquilo que já está dito ali, pode ser que na verdade a gente não esteja aumentando o nosso conhecimento, aumentando o nosso entendimento. A gente está nutrindo o nosso cérebro de informações que na verdade a gente já sabia. E essas informações, então, tendem a ser mais fáceis, porque a gente já dominou até certo ponto aquele tipo de conhecimento. Quando a gente se depara com algo que é desafiador para a gente, se estiver bem escrito, talvez seja a leitura que a gente realmente deveria se debruçar, porque significa que a gente está mudando o nosso patamar de entendimento, a gente está conversando com alguém que está acima da gente. E isso é bom, isso não é ruim. Tudo no início se torna mais difícil, depois a gente vai se apropriando daquela linguagem, daquele texto, daquelas informações, e a gente vai pensar assim, já aconteceu isso comigo diversas vezes. Como é que eu não entendia isso antes? Agora é tão simples, como é que eu não entendia isso antes? Outra coisa interessante é o seguinte, como eu disse para vocês, são duas histórias. Toda história, toda boa história, ela tem um vilão e um mocinho, ela tem um problema que precisa de uma solução. Vamos imaginar que você precisa comprar alguma coisa. Você não está comprando por impulso, você realmente precisa comprar. Isso é um problema. Você precisa de alguma coisa que você não tem. Seja um material esportivo, uma roupa, um relógio, um computador, seja lá o que for. Isso pra gente é um problema, porque se eu tivesse esse material, se eu tivesse essa roupa, se eu tivesse equipamento, eu poderia fazer algo melhor. Por isso que as empresas existem, para produzirem esses equipamentos que vão solucionar os nossos problemas. Então toda boa história num filme tem um vilão e tem um mocinho, tem um problema e tem uma solução. Quando a gente lê um livro, quando a gente lê um artigo, é exatamente a mesma coisa. A gente fez um esquema aqui antes, eu falei para vocês que toda escrita, todo estudo começa com uma questão problema. A questão problema é um problema que precisa de uma solução. Então, quando a gente estiver lendo, eu tenho que tentar entender desde a leitura do título, qual é o problema, quem é o vilão desse texto que eu estou lendo, e depois eu descobrir quem é o mocinho, qual é a solução que os autores dão para esse problema que eles identificaram. Existem algumas histórias relacionadas à Apple, não sei se vocês já ouviram dizer, e a Apple ela solucionou problemas que a gente nem sabia que a gente tinha. Então, na verdade, eles pensaram o seguinte: poxa, isso aqui pode ser um problema, eu posso criar um problema para as pessoas e apresentar a solução. Por exemplo, antigamente, quando a gente comprava um celular, não sei se vocês lembram, mas bem antigamente, a gente tinha que deixar o celular carregando por cerca de 24 horas para depois começar a usar. Imagina, você é doido para comprar um celular ou qualquer outra coisa, você compra um material e você fica doido para usar, tem que carregar por 24 horas. Poxa, não é possível. Mais uma ansiedade. Depois as empresas começaram a pensar, por que a gente já não vende o produto com uma carga? A gente consegue sair hoje da loja já usando os celulares. Então existia um problema, eles apresentaram uma solução. Então quando a gente estiver lendo um artigo é a mesma coisa. Existe um problema no artigo e a gente vai ter que tentar identificar, que a gente vai falar isso agora, aonde está esse problema, em qual parte, em qual seção, em qual parte do artigo que os autores apresentam esse problema, em qual parte, em qual seção do artigo que os autores apresentam essa solução, ou seja, quem é o vilão, quem é o mocinho quando a gente lê um artigo. Para poder relembrar, todas as vezes que a gente tem um desafio novo, parece que a gente está perdido, a gente não sabe para onde ir, a gente está numa mata fechada. À medida que a gente conhece a técnica, que a gente coloca em prática e começa a testar, a gente vai perceber que, opa, na verdade tem alguns caminhos que a gente pode seguir que são mais fáceis. São as trilhas. Falei para vocês que na primeira vez que a gente vê um artigo, a gente já deveria tentar se apropriar de algumas informações. Na primeira página do artigo, geralmente a gente tem algumas informações como essas que estão apresentadas aqui. Essa é uma revista, cada revista tem a sua norma, então cada revista se organiza de uma maneira diferente. Se não é padrão, não tem que ser assim. Esse aqui é um artigo que eu já falei para vocês que é um artigo original, que é um artigo experimental ou quase experimental. Aqui tem um modelo que também não é único de um artigo dentro de uma revista que eles chamam de artigo de revisão. Aqui tem até um sumário. Esses artigos de revisão geralmente são longos, 20 páginas, 30 páginas.
Os artigos experimentais, como esse aqui, geralmente são curtos, 4 páginas, 5, 6. Assim, são coisas que dá pra gente ler. Dá pra gente colocar na nossa rotina de, poxa, não sei, vou ler um artigo por mês. E vocês vão perceber que as técnicas, elas fazem com que o processo seja mais demorado, seja mais moroso. A gente entende melhor, entende mais. A gente precisa dedicar um pouquinho mais de tempo. Mas, poxa, será que a gente não poderia ler um artigo por mês? Será que a gente não conseguiria ler 12 artigos por ano? Eu acho que sim, pessoal. Eu acho que sim. Ou que seja um capítulo por mês, um capítulo de livro por mês, e a gente lê, talvez em 3, 4 meses, um livro inteiro. Eu acho que a gente conseguiria fazer isso. Legal, vamos em frente aí, a gente começa agora a nossa parte nova. Quando a gente vai ler um trabalho, eu falei para vocês que é interessante que a gente se aproprie do título, porque a partir do título eu consigo entender mais ou menos qual é a questão problema, a partir do título eu consigo entender mais ou menos qual é o objetivo do estudo, e no título eu consigo entender, poxa, sobre o que esse cara está falando. Eu falei para vocês, quando a gente vai ver um filme, se a gente souber o nome do filme, se a gente puder ter visto o trailer, souber quem são os atores, a gente consegue talvez colocar uma lógica na nossa cabeça do que a gente vai assistir pela nossa frente. Isso faz com que a gente comece a entender melhor o filme. Com o livro e com o artigo é a mesma coisa. Isso aqui é até um artigo que eu sou um dos autores. O título trouxe tudo em português para ficar fácil para a gente, mas depois a mesma linha de raciocínio segue para qualquer artigo em qualquer língua. Então esse é o título, ó, relação entre a eficácia, a superioridade numérica temporal e o resultado da partida no polo aquático. Não interessa se é polo aquático, se é natação, se é fisiologia, se o título estiver bem escrito, a gente vai entender tudo o que está acontecendo. Então o título tem que ser direto, preciso e objetivo. Queria que vocês lessem o título, vou colocar numa tela maior. Leiam aí por vocês, porque ler é mais fácil do que me ouvir, né? Relação entre a eficácia da superioridade numérica temporal e o resultado da partida no polo aquático. Quero que vocês pensem, não precisam escrever, não precisa nem aqui no bate-papo, nem para vocês aí, a não ser que vocês queiram. Mas quando vocês veem esse título, Relação entre a eficácia da superioridade numérica temporal e o resultado na partida, o que vem na cabeça de vocês? Pensem aí. Qual é a intenção desse estudo? É verificar o quê?